Oi, meus queridos, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma aula sobre sucessão ecológica, tá? Eu vou agora compartilhar com vocês a minha tela, mas eu acho legal vocês entrarem no Prezi e olharem os slides. Eu vou mostrando os slides conforme eu vou explicando, combinado? Então vamos lá, vou projetar a minha tela para vocês. Então vamos lá, começando com sucessão ecológica, no primeiro slide aí, a gente vai seguir. O que é uma sucessão ecológica? São mudanças que ocorrem na comunidade através de um espaço de tempo. Só que essas mudanças que vão acontecer depende do momento em que elas começam. Se eu for pensar no início de tudo, eu chamo de sucessão ecológica primária. Vamos pensar nessas palavras. Sucessão me dá uma ideia de uma sequência de eventos. Ecológica me dá uma ideia de meio ambiente. E primária quer dizer, várias mudanças que acontecem de início. É a primeira mudança que vai acontecer e qual é a sequência a partir daí. O que significa isso? Eu tenho espécies que começam, imagina num lugar que não tem nada, é rocha, ainda está sem nenhuma vida nesse local. As espécies que iniciam esta vida no local, eu chamo essas espécies de pioneiras. Elas começam a se instalar nesse local e o nome dela é chamada de ecese, que são os líquens e os fungos. Os líquens a gente já falou, que é aquela associação entre alga e fungo que se instalam muitas vezes em árvores. Mas vamos pensar isso acontecendo numa rocha. Os musgos, vocês já devem ter visto que algumas vezes em algumas rochas se instalam uns vegetais muito baixinhos, pequenos, que ficam inclusive um tapete bem escorregadio quando você pisa numa rocha que tem musgo. Então imagine que se eu tenho uma rocha nua que não tem nenhuma vida lá, as primeiras espécies que conseguem se instalar, então são os líquens e esse grupo de musgos. A partir daí, depois de se estabelecerem esses primeiros grupos, começa então a fase que a gente chama de série. Essa fase é a segunda, e aí começam a se instalar as novas comunidades no local. São novas populações que começam a conseguir se estabelecer nesse local, justamente porque aqueles primeiros, os musgos, e principalmente os líquens, que começam a ter rizóides, começam a quebrar essa rocha, formando um mínimo de solo. Aí eu tenho então algumas mudanças que vão acontecer nessa comunidade a hora que esses novos seres começam a se instalar. Esses próprios organismos começam a mudar o meio, então ao crescer mais plantas, ao ter grupos de vegetais se instalando no local, a vida animal também consegue se instalar a partir do momento que eu tenho o início, né, da vida, da cadeia alimentar, da base dos produtores se instalando lá. Além disso, eu tenho a ação do vento, a ação da água, da temperatura, influenciando neste local. Então, você vai ver que a água começa a quebrar essa rocha, a temperatura, né, o esfria, o esquenta, né, e aí eu tenho a possibilidade de instalação de novos seres vivos. Depois disso, conforme eu tenho essa instalação de novos seres, essa biodiversidade vai aumentando. E com essa biodiversidade aumentando, aumentam os nichos ecológicos, quer dizer, quais são os organismos na cadeia alimentar, quem serve de alimento para quem é presa e quem é predador, como que se estabelecem essas relações, a que hora eles se relacionam. Então, quem vive naquele local por conta da temperatura, quantidade de água, isso são fatores determinantes da biodiversidade que vai se instalar no local. Quando eu vejo isso, eu tenho já, eles se instalaram, eu tenho um grupo maior de seres vivos, uma biodiversidade aumentada, eu chego na terceira fase, que é a fase última, eu chamo de comunidade clímax.
Clímax quer dizer o topo, o máximo, o melhor. Neste caso, seria representado por uma floresta, que é caracterizada por uma estabilidade e uma maturidade dessa comunidade. O que quer dizer isso? Eu já tenho temperatura já estabelecida, eu tenho um ciclo de nutrientes nesse local, eu tenho uma relação de cadeia alimentar muito estruturada. Então, quando eu chego nessa comunidade clímax, eu cheguei no auge de uma comunidade. Então, a floresta representa esta comunidade no máximo de desenvolvimento dela. Aqui a gente tem uma imagem, começando aqui, ó, vocês estão vendo a rocha nua, depois os líquens e os musgos, aí vocês estão vendo as ervas e os pequenos arbustos, aí um matagal, aí uns pinheiros, e aí aqui o maior grupo de vegetais se estabelecendo numa floresta. Então, essa seria a sequência de uma sucessão ecológica primária. Começando então pela rocha nua, que você está vendo que as rochas são grandes, e depois da instalação da vida, o solo começa a se formar, né? Eu começo a ter essa fragmentação do solo, permitindo uma circulação de nutrientes, a fixação dos vegetais, enfim. Aí, aqui vocês estão vendo a imagem desses grupos se instalando. Então, ó, você está vendo a vida se instalando do início e gradativamente aumentando, né? Então, eu estou vendo uma sucessão de um lago recém-formado, que ele pode inclusive secar e fechar com o crescimento dos vegetais, aqui em dunas e aqui, por último, em florestas. O que vocês estão vendo nesses símbolos que estão aqui embaixo, que eu vou aproximar no próximo slide, é o seguinte: o início da vida, você vai ter aqui uma variabilidade da condição ambiental muito grande. Quer dizer, tem muita chuva, tem muito vento, variação de temperatura. Com isso, poucas espécies conseguem se instalar. Conforme essas espécies vão conseguindo se instalar, a variabilidade das condições ambientais também vão se estabilizando. Até eu chegar num momento que eu tenho uma comunidade clímax, que eu tenho uma estabilização desse grupo de seres que vivem nesta floresta, e com isso a própria variação das condições ambientais também são muito pequenas a partir do momento que essa comunidade clímax se estabelece no local, ok? Então elas são inversamente proporcionais. Aí a gente vê o que acontece quando eu vejo uma sucessão primária. Eu vejo um aumento da biomassa. O que é biomassa? É quantidade de matéria orgânica, quer dizer, o corpo desses seres que entram em decomposição nesse local e que vai aumentando com o passar do tempo. Aumento da diversidade das espécies e dos nichos ecológicos, quer dizer, eles vão começando a se estabelecer, vão conseguindo se relacionar, e aí começa a ter esses nichos ecológicos muito adaptados. Aumento da produtividade primária bruta, que é essa massa mesmo orgânica que tem por metro quadrado, né? Então eu tenho um aumento dessa massa porque os seres vivos estão se instalando. E um aumento da taxa respiratória, por conta desses seres vivos, tanto vegetais quanto animais começam a aumentar essa taxa de respiração e o consumo de oxigênio e a devolução de gás carbônico no local, tá? Depois eu vou explicar melhor o que seria isso. Se eu tenho uma sucessão ecológica primária, é porque eu tenho uma sucessão ecológica secundária. E aí eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso, ok? Já voltamos. Como nós falamos da sucessão ecológica primária, quando começa a vida a se instalar a partir de uma rocha nua, sem nenhuma vida instalada no local, significa que eu tenho uma mudança acontecendo durante um bom tempo. Se eu tenho uma sucessão ecológica primária, significa que eu também tenho uma que pode acontecer e que eu chamo de secundária. Então vamos ver agora o que significa isso. Vou projetar minha tela para vocês entenderem.